Dando continuidade aqui às nossas entrevistas, neste momento agora eu estou com a Patrícia Laureano. A Patrícia, que é diretora-presidente da Adiflor, Associação dos Diabéticos da Grande Florianópolis. Patrícia, primeiro de tudo, seja muito bem-vinda aqui conosco. Muito obrigada. Patrícia, conversando um pouquinho agora nos bastidores, para quem ainda não sabe, não acompanhou desde o início aqui a nossa transmissão, aqui está a pessoa que foi responsável pelo slogan desta nossa ação, não é mesmo, doutor João? Que é o seguinte, vamos falar para a gente, Patrícia, pela sua voz, qual que é o slogan dessa nossa ação? O diabético que se cuida tem uma vida saudável. Vida longa com qualidade, isso é possível e a Patrícia é um exemplo disso. E através disso, Patrícia, eu até quero começar perguntando para você. Conta um pouco para nós sobre a sua história, através também dessa patologia. Eu fui diagnosticada com diabetes em 1990, no Rio Grande do Sul. Em 91, nós viemos morar aqui em Santa Catarina e conhecemos a doutora Marisa, que foi até uma das primeiras entrevistadas. No início, naquela época, não existia insulina em caneta, não existia insulina inalável, não existia Libre, né, que é o medidor de glicose pelo dispositivo, o leitor. Era medir a glicose na urina, era aplicar injeção com as seringas e agulhas bem grandes. E, naquela época, a forma como me foi diagnosticado foi o seguinte: a partir de hoje, você não pode mais comer doce nem guloseima alguma. E aquilo me incomodou demais. Apesar de que hoje em dia ainda a gente vê algumas pessoas dando esse tipo de orientação para os pacientes, o que, na nossa opinião, é equivocado. Por quê? Quando você estimula o lado positivo da pessoa se cuidar, você está propiciando que ela faça isso com carinho, com amor, né, e que ela goste de fazer. Por exemplo, se você chega para uma pessoa de idade e diz assim, a partir de agora você não pode comer mais nada do que você está habituado a comer. Ele não vai seguir essa orientação, não vai conseguir. Agora, se você chega para a pessoa e diz o seguinte, olha, vamos tentar cuidar da saúde, vamos diminuir um pouquinho dessa comida que você está tão habituado, né? Devagarzinho, vamos tentar incluir outros alimentos. A pessoa vai ter gosto em se cuidar, né? É o estímulo. Se nós usarmos a empatia, as pessoas vão conseguir, de uma forma mais saudável e positiva, se cuidar. Então, voltando à minha história. Aí eu fui diagnosticada, quando eu tive essa sentença, porque para mim isso era uma sentença, né? Que eu não ia nunca mais poder comer doce. Eu sempre fui doceira. E daí, então, ficou muito difícil, né? Levar a doença, as aplicações de injeção, a medir a glicose pela urina. Então, assim, eu não gostava de ter diabetes, aliás, eu detestava. E assim foi durante 18 anos. Eu fiz o teste com a bomba de insulina, e também não deu muito certo, porque eu queria me livrar das injeções. Ora, existe mais de um tipo de diabetes, né? A gente fala diabetes de uma forma geral. Existe o diabetes tipo 1, que é o que eu tenho, que precisa de aplicação de insulina. O diabetes tipo 2, quando o organismo começa a diminuir a produção de insulina. E aí você entra com medicação e, posteriormente, se precisar, insulina. Tem o diabetes LADA, tem o diabetes MUD e tem o diabetes gestacional, né? Então, assim, existem diferenças entre o diagnóstico e a gente acaba tratando de uma forma só. Então, quando você diz assim, o médico anterior falou, né? Vamos prevenir o diabetes. Ele está se referindo ao diabetes tipo 2, que é esse que o pâncreas cansa, e não o tipo 1. Voltando à minha história, eu fiz o teste com a bomba, e aí não deu certo, voltei para a caneta e disse que nunca mais ia reclamar. A partir dali, minha vida mudou. Como se tivesse tirado um peso das costas. Isso fez toda a diferença. A aceitação, né, Patrícia? Aceitação, porque assim, desde o começo a gente sempre estudou, procurou entender, só que era uma coisa que tu sabia na teoria, e não conseguia colocar aquilo de forma real na prática. Sim. Eu tenho diabetes há 31 anos, 45 anos hoje, e não tenho nenhuma sequela devido ao diabetes. Né? Porque, assim, de uma forma ou de outra, a gente se cuidava. Não porque era positivo, e sim porque a gente tinha medo de ter as sequelas. Mas essa sua consciência do cuidado sempre foi sempre desde o início? Ou você teve algum momento que foi relutante? Como é que foi isso? Não, eu tive momentos, eu tive vontade de desistir da vida. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Importante falar Eu tinha sobre 13 anos,
não sei quantos meses após o diagnóstico, e eu estava cansada. Eu via a família comendo, eles faziam comidas nada saudáveis, pratos, né, gostosos que a gente estava acostumado a comer. Os pratos de domingo. E todos os outros dias também. Sim. E para mim era aquela comida sem graça, todo dia, de água, sabe? E eu achava aquilo horrível, eu me sentia muito mal. Então eu quis desistir da vida. A sorte que eu não consegui. Foi a minha sorte. Aí eu também disse que não ia fazer mais, porque não foi legal. Então, assim, olha o tempo que eu perdi, 18 anos, né, de conviver de forma saudável, mais tranquila e sem levar o peso. Porque a aceitação que deveria ter acontecido lá atrás aconteceu posterior, né? Então a gente procura hoje, enquanto associação, levar para as pessoas essa informação, né? Quando a gente se cuida, o paciente se cuida, não é o médico que vai ficar bem, não é a família que vai ficar bem, eles vão ficar felizes porque a gente está se cuidando. Quem vai ficar bem é o próprio paciente, é a pessoa que convive com a doença, seja ela qual for a doença. Todas elas, se você se cuida, você vai ficar bem. E isso tem que ser, deveria ser, né, para todo mundo. Falado do lado positivo. E aí as pessoas vão acabar se cuidando, porque vão entender que, se ela se cuida, ela que vai ficar saudável. Ou seja, a importância cada vez mais de movimentos como esse, né, como dessa campanha Unidos pelo Diabetes, que leva a instrução, leva o conteúdo certo até você, para que você possa, o quanto antes, iniciar esse tratamento e ter vida longa com qualidade, né, Patrícia? Com certeza. Patrícia, o Dr. João e algumas pessoas me passaram algumas perguntas aqui bem interessantes que, de repente, podem ser as dúvidas de quem está nos assistindo. Vamos lá? Vamos. Posso começar? Então tá. Primeiro de tudo, sobre a alimentação. É verdade ou mito que a alimentação das pessoas que são diagnosticadas com diabetes é igual ou diferente, na sua visão? A alimentação do paciente diabético, isso sempre me falaram lá atrás, desde o começo, há 31 anos, e eu ficava injuriada. Porque, assim, a alimentação deve ser saudável para todos. Ponto. Com exceção se a pessoa for celíaca ou tiver algum outro problema que tenha que excluir alguns alimentos. Sim. O diabético, ele vai poder comer de forma saudável, comer algumas bobagens quando for possível, a glicose estiver ok, o médico explicar como fazer, né? Mas não tem diferença. A alimentação deveria ser saudável para todos, ponto. Porém, a gente sabe que na prática não é assim que acontece. As pessoas preferem fast food, preferem comer guloseimas no lugar de comida saudável. E aí isso acaba prejudicando a saúde, não só no fato do diabetes tipo 2, mas traz outros problemas de saúde, como os outros médicos também já explicaram, né? Sim. E até, inclusive, sobre essa questão dos doces que você mencionou, né? Afinal, o paciente diabético, ele é proibido de comer doces? Isso é verdadeiro ou falso, Patrícia? Falso. Não existe proibição. O que acontece é você aprender o quanto aquele alimento vai fazer a tua glicose subir. Por exemplo, eu sempre fui louca por chocolate. Pensa na pessoa doida por chocolate. Entendo. Sou eu. Pergunta, né? Quem é louco por chocolate? Eu levanto as duas mãos. E lá atrás, eles tinham proibido. Não, diabético não pode, não sei o quê. Bom, não é assim que funciona. O paciente vai poder comer? Sim, desde que use a moderação. Por exemplo, teve épocas que eu pegava uma caixa de bombom, na época que tinha meio quilo, e comia numa tarde. Gente, olha que absurdo que eu fazia. Hoje eu sei, se eu pegar uma caixa de bombom, dividir com a família, né, e comer devagar, eu vou ter mais chocolate e comer mais tempo. Por que eu vou ter que comer tudo de uma vez só? Então, assim, você aprende a gerenciar, né, a questão da medicação, da atividade física, com o uso da guloseima, não vai ter problema. Agora, se você comer o doce, comer, né, a comida, e ainda achar que vai ficar tudo bem, aí não tem organismo que aguente. Nem pessoas saudáveis. Nós temos um grupo que tem, o pai tem duas crianças com diabetes. Aí ele pegou e usou o dispositivo esse que fica medindo a glicose em tempo real. E aí ele falou que quando ele consome 1,5 litro de refrigerante, né, e comia mais não sei o que lá de guloseima, a glicose dele também alterava. Ou seja, a glicose de todo mundo, a partir do momento que você come exagero, vai alterar. Qual é a diferença? Uma pessoa saudável, o pâncreas vai produzir a quantidade de insulina suficiente. E uma pessoa com diabetes não vai ter essa produção de insulina adequada. Sim. Ou precisa de insulina, ou precisa do estímulo, que seria o medicamento.
Agora, uma outra pergunta. Patrícia, todo diabético vai precisar aplicar insulina? Verdadeiro ou falso? Falso. Por que que é falso? Como eu expliquei, tem mais de um tipo de diabetes, né? Quando que precisa de insulina? Quando o pâncreas realmente não está produzindo praticamente quase nada de insulina. E aí, se o pâncreas não produz insulina, nós precisamos injetar. Hoje em dia existe a insulina inalável, porém ela é inacessível, né? Mas assim, é uma outra opção para quem não gosta das aplicações de insulina. Antigamente eu via insulina como minha inimiga. Por quê? Porque ela era e ainda continua sendo injetada. Aí eu cheguei para a médica e disse assim, olha, doutora, eu não gosto de aplicar insulina. Ela virou para mim e disse assim, mas ninguém gosta. Aí eu fiquei pensando, eu digo, puxa vida, eu achava que era só eu que não gostava. Mas não. Só que a insulina é minha amiga. Se eu não tiver insulina, eu não vou ficar bem, eu não vou poder comer. Então, se eu uso insulina, eu fico bem. Aí eu tenho uma outra amiga que diz assim, a insulina é minha amiga e ela me faz muito bem. Então, eu passei a usar essas frases Sim. dela, e aí toda essa problemática com a insulina acaba. Ela é injetável? Sim, mas é só uma picadinha. As agulhas hoje em dia são bem pequenininhas. Né? Você pode pedir uma caneta de insulina para o médico, em vez de usar uma seringa? Pode. E isso vai facilitar a aplicação, porque não vai ter dor. Que bom, Patrícia. Sabe que, ouvindo a sua história e as suas respostas, me vem muita palavra que você usou no início, né? Sobre a aceitação. E como é importante quando nós temos isso, né? A aceitação, tanto nesse diagnóstico, quanto em qualquer diagnóstico voltado à saúde, quando nós trabalhamos com a aceitação, como a recuperação e o tratamento, ele cria uma outra atmosfera, né, Patrícia? Com certeza. A aceitação, como eu falei no começo, para tudo na nossa vida faz toda a diferença. Ora, fui diagnosticada com diabetes. Tem como fazer ela assumir? Não tem. Então, se eu aprender a conviver com ela de uma forma tranquila, tem momentos difíceis? Tem. Não vou dizer para ti que eu nunca tenho alteração da glicose, que isso é mentira. Todo mundo tem. Mas você aprendeu o que fazer nesses momentos, seja tomar água, seja usar medicação, né? Seja fazer alguma atividade física, dependendo do valor da glicose, faz toda a diferença. E você, quanto mais você estuda e mais você aprende, mais você vai saber o que fazer naqueles momentos. Por exemplo, o paciente que vai no SUS, ele tem 15 minutos com o médico para receber o diagnóstico, receber todas as orientações. E não dá tempo. Então, a Adiflor, que é a Associação dos Diabéticos da Grande Florianópolis, ela foi criada, né, junto com o Jaime, e que agora ele não está mais com a gente, para levar esse conhecimento e ajudar a divulgar. Quanto mais a gente se cuida e mais a gente aprende, melhor nós ficamos. Como eu disse, não é o médico que vai ficar bem, ele vai ficar contente porque a gente está se cuidando. Mas quem vai ser mais beneficiado com o nosso cuidado do dia a dia somos nós mesmos. E isso faz toda a diferença. Diferença para a sua saúde, diferença para a sua qualidade de vida. Patrícia, uma mensagem final agora para quem está nos assistindo sobre o seu depoimento, até falando um pouquinho aí sobre a sua história. Eu gostaria de falar para todos que diabetes não é uma sentença de morte, diabetes tem tratamento. Tem dias difíceis, como eu falei, tem, mas tem outros dias que são super bacanas. Depois que você aprende a cuidar da saúde, você começa a ajudar outras pessoas, e isso faz tão bem. Nós temos grupos nas redes sociais e com crianças, bebezinhos diagnosticados com diabetes. E a gente vai orientando as famílias de forma positiva, explicando que é possível conviver com diabetes, sim. Você pode ter uma vida saudável, sim. E isso faz toda a diferença no diagnóstico, no tratamento, e aí a gente começa a observar como essas famílias ficam depois da conversa. Então, assim, podem procurar a associação, o contato depois a gente passa para vocês, que no que a gente puder fazer, a gente vai ajudar, com certeza. Para quem está até nos assistindo, Patrícia, quais são as formas de contato com a Adiflor? Nós temos o WhatsApp, 489-9998-9023. Tem o Facebook, Adiflor SC, o Instagram, Adiflor SC.
diversos meios, formas de comunicação para você entrar em contato, então, com a Adflor, com a Patrícia e saber mais sobre esse movimento. Patrícia, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, parabéns pela sua história, com certeza uma história que inspira a todos que estão nos assistindo nesse momento. Muito obrigada, Patrícia. E para você que está conosco, na sequência temos mais uma atividade e esperamos por você já já.